Quando o assunto é se elevar acima de todos os outros, o coração humano, afetado pelo pecado, ele é impetuoso, ele é obstinado. No momento, o coração afetado pelo pecado acha que é superior ao ponto de decidir se um homem deve ou não viver, como nós encontramos em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8, quando Caim, com seu coração afetado pelo pecado, achou que era juiz de seu irmão, detentor do direito de tirar a vida de Abel. Num outro momento, esse mesmo coração impetuoso, querendo se estabelecer acima de todos os outros, acha que é superior ao ponto de erigir uma torre que alcance as moradas do próprio Deus, o céu, para tornar o seu nome célebre. A Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, versículo de número 4. O coração humano manchado pelo pecado, tentando se estabelecer acima de todos os outros, ele é impetuoso ao ponto de olhar para as suas grandes realizações, para as suas conquistas pessoais e achar que tudo o que fez com o seu grandioso poder para a glória da sua majestade, como nós encontramos em Daniel capítulo 4, versículo 30, no devaneio de Nabucodonosor. Sim, igreja, o coração humano manchado pelo pecado, ele é arrogante, ele é egocêntrico, ele acha que é o centro do universo, que o universo criado gira em torno de si, de modo, irmãos, que basta uma única oportunidade para que este coração caído, manchado, arrogante, tente se estabelecer como o maior dentre todos os outros. A cena que está diante de nós era a mais improvável possível. Aos olhos humanos, não era possível que nas últimas horas em que o Mestre estaria com eles, esta cena se desenrolaria. Afinal de contas, o Cordeiro de Deus estava à cabeceira da mesa, como autoridade máxima. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava servindo. Ele estava servindo aos menores, aos seus discípulos. Era improvável que depois do Senhor acabar de anunciar que dentre os discípulos, especificamente aquele que metia a mão no prato com ele, era o traidor, era o pior entre os discípulos, era improvável que eles se preocupassem com o contrário, em querer saber quem era o maior. Mas assim é o coração humano impetuoso, querendo se estabelecer a todo custo como maior dentre todos. O coração humano viu ali, mesmo ali, uma oportunidade. Ora, se o Mestre foi capaz de identificar entre nós quem era o pior dos discípulos, certamente ele conhece quem é o maior entre nós. E então, diz a Escritura, versículo 24, eles começaram a discutir sobre qual deles parecia ser o maior. Quando eu olho para esse versículo 24, 3 detalhes saltam à minha vista, e eu preciso dizer a vocês que entristecem o meu coração. O primeiro deles, parece que aqui está havendo um ataque coletivo de imaturidade espiritual, um ataque coletivo de carnalidade entre os primeiros pastores da igreja. E eu digo isso, irmãos, porque você vai observar nesta narrativa que não há um entre esses santos que se levante com um senso de lucidez espiritual para dizer: paremos com isso, não vamos falar sobre estas coisas, não vamos nos preocupar com esta bobagem periférica. Não há um que faça isso, nem mesmo o próprio impetuoso Pedro. Todos estão envolvidos nessa discussão.
a discussão está girando em torno de uma questão que para eles era muito importante, porque a palavra discussão é filonequia, amor à contenda. Eles amaram discutir sobre isso. O amor destes discípulos a esta briga, a esta discussão, era tão sem sentido, preste atenção nisso, que ela não era sequer por qual deles de fato era o maior. Não. A discussão girava em torno de qual deles parecia. O verbo é esse mesmo, toqui. Pensar, supor, é a possibilidade, é a impressão, a aparência. Qual de nós não é o maior? Qual de nós demonstra ser o maior? Qual de nós é reconhecido, mesmo sem ser o maior? Esse é o primeiro motivo de tristeza para mim, para a minha própria vida, no versículo 24. Eles estão amando esta discussão. Qual de nós aparenta ser o maior? A segunda coisa que me chama a atenção no versículo 24 é que, como você deve ter percebido, não é a primeira vez que o nosso Salvador tem que lidar com este cenário lamentável. Não é. Os discípulos já haviam entrado nessa mesma discussão em outra vez. E o Salvador, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 47, a primeira parte do versículo, sabendo o que se passava no coração deles, o que ele fez? Lembram? Pegou uma criança, levou para junto de si e usou essa criança como referência, como ilustração. Sejam como esta criança, sejam os menores. Vocês querem ser os maiores? Sejam os menores. Lucas capítulo 9, versículos 46, 47 e 48. O nosso Senhor ainda teve que ter paciência para responder ao pedido de Tiago e de João, que queriam na glória que o Senhor os colocasse assentados, nada mais, nada menos do que um à direita e o outro à esquerda. E a resposta paciente do verbo de Deus foi esta: sentar à minha direita e à minha esquerda é para aqueles a quem isto está preparado. Marcos capítulo 10, versículo 40. Mas por fim, o terceiro motivo de tristeza para mim no versículo 24 é justamente a conclusão da reflexão do versículo 24, que essa é a tendência de todos nós, sem exceção, a minha e a sua. A tendência do nosso coração caído é exatamente esta que está contida aqui no versículo 24. E se por algum acaso você pensa, pastor, olha, isso pode ser o seu problema, mas não é o meu, deixe-me dizer a você que você está em apuros, meu irmão, minha irmã. Enquanto temos coisas muito mais importantes para nos preocupar, para gastar as nossas energias, nós buscamos a mínima oportunidade que seja para nos estabelecer como superior aos outros, como maior do que os outros. Mas então, de modo definitivo, a poucas horas do seu martírio, da sua paixão, o Senhor passa a fazer duas coisas. Primeiro, trazer para a sua igreja, para aqueles pastores, a definição de grandeza, segundo os padrões do reino de Deus. E após fazer isso, o Senhor, em segundo lugar, vai apontar para eles qual é o papel dos discípulos no reino de Deus. A definição de grandeza no reino, segundo o padrão do reino de Deus, nós encontramos no versículo 25 e 26, observe. Mas Jesus lhes disse, essa é a resposta deles, diante dessa contenda, dessa discussão: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve.
Primeira coisa que o Salvador faz é mostrar àqueles crentes que estavam sendo imaturos que existe uma diferença abissal, uma diferença monumental entre o padrão do reino dos homens e o padrão do reino de Deus. Porque a visão daqueles discípulos acerca do céu estava completamente impregnada da visão secularizada do mundo. Eles estavam querendo transportar para o céu a visão de grandeza que há no mundo. Eles queriam trazer para dentro da igreja a visão mundana de grandeza. E aqui eu quero chamar a sua atenção, igreja do Senhor, primeiro para você individualmente, depois para você como família cristã, e por fim para nós como igreja do Senhor, para este ensino do Evangelho. Observe que há uma tendência no coração humano de parametrizar, de padronizar o reino de Deus a partir deste mundo caído. Tratar as questões que são eternas a partir de perspectivas que são temporais. Essa é uma tendência natural do coração humano caído. E foi exatamente isto que arruinou a religião do povo de Deus, especificamente os judeus dos dias do Senhor. Eles abandonaram o padrão do reino, o padrão da Escritura, e acabaram por moldar a sua visão do reino de Deus a partir das nações pagãs que o cercavam. A grandeza para os judeus do reino, da autoridade, da liderança, não era mais segundo os padrões da Escritura, mas era segundo os padrões do Império Romano que o cercava. O que foi que os judeus fizeram? Qual é a inclinação do coração humano? Trazer para dentro da igreja padrões pragmáticos, padrões que aparentemente dão certo lá fora. Preste muita atenção, igreja do Senhor, mãe, pai, esposo, esposa. O pragmatismo, ou seja, aquilo que não é certo, mas que dá certo, é uma mentira, é uma falsa proposta de dar a você facilidade de resolver os problemas dessa vida. Não aceite o pragmatismo, não traga para a sua vida, para o seu coração, para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para a sua relação com Deus, para dentro da igreja de Deus. Não traga o padrão do mundo. Não seja seduzida, igreja do Senhor, pelo padrão do mundo. Não tente aplicar as questões eternas do reino de Deus, um padrão temporário, passageiro, manchado, adulterado pelo pecado. Por que não devemos fazer isso, pastor? Porque Cristo, o Senhor da igreja, diz não. Ele está dizendo com todas as letras, o padrão mundano é este. Os reis dominam sobre, essa expressão dominar sobre é uma palavra só. Exercer controle sobre alguém como seu mestre, como seu dono. Ele diz, esse é o padrão mundano. Você achar que as coisas são suas, que as pessoas são suas, que elas são sua propriedade para que você as manipule, isso é o padrão do mundo. Esse é o padrão lá de fora, os reis deste mundo. É o padrão lá de fora. Ele diz com todas as letras, os que exercem autoridade, e esta expressão inteira é uma palavra só. Ter poder soberano. Aqueles que de fato têm autoridade, aqueles que de fato são chamados para serem magistrados neste mundo, lá fora, eles são chamados de benfeitores. É interessante nosso Senhor, como Ele é didático, obrigado Senhor, usar essa expressão, que era uma expressão justamente de fora, era uma expressão secular, era uma expressão mundana. Benfeitor era um título de honra que era dada àquela pessoa que servia ao seu país, que servia a alguma instituição ou a alguma comunidade. Esse título benfeitor era muito almejado pelas autoridades, sobretudo pelos imperadores romanos, como Augusto, Nero e Vespasiano.
Mas observe que pessoas de posse também queriam ter esse título, benfeitor. Preste atenção nisso. Pessoas que tinham condições financeiras davam presentes para cidades, davam presentes para templos. Lembram do templo de Herodes, onde o próprio Herodes deu uma grande quantidade de dinheiro para a sua reforma, fora os presentes que ele dava, para ser conhecido como benfeitor. Esse título honorífico, um título de honra que era muito almejado pelos líderes, pelos reis lá de fora. Esses líderes eram servos, sim, eram servos, mas eram servos que serviam a si mesmos. Eram pessoas que faziam o que faziam não pelo bem dos outros, mas de si mesmos. Eram líderes, aparentemente muito benfeitores, mas egocêntricos. Meu irmão, minha irmã, olhe o que o Evangelho está nos dizendo nessa noite, e tenha muito cuidado. Quando você for servir, não seja assim. Quando você for servir, não sirva por sua causa, não sirva por si mesmo, por si mesma, não sirva querendo se colocar como o benfeitor, como a benfeitora do seu serviço, não faça isso. Mas você tem ainda uma segunda responsabilidade. Quando você for cercado de cuidado e de serviço, você não tem como sondar o coração daquele que está fazendo bem para você, sobretudo do seu irmão e da sua irmã, mas você tem uma responsabilidade de orar por ele, de orar por ela, de dizer: Senhor, muito obrigado pela tua provisão, muito obrigado porque o Senhor está me cercando de cuidado pela vida deste teu servo e desta tua serva. Agora, o meu pedido é duplo para o Senhor. Primeiro, abençoa-o, abençoa. E segundo, ó Deus, não permita que o seu coração seja tomado de vaidade. Não permita, ó Deus, que este meu irmão esteja fazendo isso, que essa minha irmã esteja fazendo isso para ser o centro do serviço. Não faça isso, Senhor, não permita. Livre o coração do meu irmão e da minha irmã, para que ele não caia neste grande mal. Ore por isso. Quando você servir, não faça assim. E quando você for servido, ore pelo coração do seu irmão e da sua irmã. Porque aqui estão os discípulos, irmãos. Os discípulos estão aqui caindo, sucumbindo à tentação. Estão preocupados mais consigo mesmos do que o Evangelho. Observem. Aos olhos humanos, é o momento mais crítico da igreja que está nascendo. E eles estão preocupados com eles. Quem é o maior? Sou eu? Será que é você? Meu Deus! Cristo diz: não, vocês não. É a partícula de negação absoluta. De jeito nenhum, de forma alguma, vocês serão assim, como traduz a Nova Versão Internacional. Vocês não serão assim. Ao contrário, a NVI completa: o maior. Preste atenção nisso agora. Porque a palavra maior aqui é de mega, é de grandeza financeira, de status ou até de tamanho. Quem é o maior aqui da nossa igreja em termos de status? Ele diz: o maior em importância, em riqueza, entre vocês seja, torne-se, faça-se, mostre-se o menor. E a palavra menor aqui é neosteros. É menor em juventude, é menor em idade. O sentido é a pessoa que tem o menor status, porque é a mais nova, é a mais imatura. Observe o que o Evangelho está nos ensinando hoje aqui. Aquele que tem mais dinheiro, seja como o mais pobre, haja como o mais humilde. Aquele que tem o maior conhecimento teológico, seja como aquele que está aprendendo tudo a partir de agora. Aquele ou aquela que tem a voz mais bonita, mais afinada, que toca um instrumento de modo mais afinado, seja como aquele que está aprendendo agora. O pastor que tem mais experiência ministerial, trate aquele que está começando agora como um colega que está começando.
O diácono que tem mais experiência no serviço a Deus, trate os diáconos mais jovens como iguais. Os mais antigos na fé, aqueles que têm mais experiência com o Senhor, tratem uns aos outros como se fossem novos convertidos. Nossa, como a igreja seria diferente se fosse assim. Como a relação entre os pastores seria diferente se fosse assim. Como haveria muito mais disposição no seio da igreja em servir, em colocar os dons a serviço de Deus, sem vaidade, sem expectativa de retorno. Ah, como seria diferente a igreja, como será diferente a nossa vida, como será diferente a nossa vida em família, como será diferente a nossa vida em comunidade, em igreja, se nós acharmos que somos os mais jovens, os menores, os que têm menos influência. É isso que o Senhor está nos ensinando, esse é o padrão de vocês. Assim, o Evangelho está nos ensinando algo aqui muito sério, observe. Quando nós olharmos uma pessoa evocando o seu tempo de Evangelho, observe isso, preste muita atenção. Quando nós observarmos uma pessoa ilustrando a sua experiência, a sua maturidade de vida cristã, para reivindicar, vocês têm que me ouvir, porque afinal de contas eu tenho tanto tempo de evangelho, afinal de contas eu tenho tanto de experiência, eu já passei por isso, já passei por aquilo, já fiz aquilo. Quando você vê um crente, uma crente, reivindicando ser reconhecida como uma pessoa madura, espiritual, piedosa, observe, essa pessoa está indo na contramão do ensino evangélico deixado pelo nosso Salvador. Aqui, em Lucas capítulo 22, versículos 24 ao 30. O Evangelho está nos dizendo hoje, igreja, que quem precisa de fato. Quem busca publicidade é o mundo. O Evangelho está nos dizendo hoje aqui que quem ama o reconhecimento é a carne. Sim, ela ama reconhecimento. Admita isso para você, como eu estou admitindo para mim diante de vocês. O nosso Senhor diz a nós, a mim, a você, a sua igreja, vocês não serão assim, vocês não se tornarão assim, pelo contrário, Ele diz, aquele que governa, traduz a versão do Rei Tiago e a NVI, aquele que lidera, traduz a nova versão transformadora, a palavra significa ser responsável, aquele que tem mais responsabilidade, vejam o meu apuro, eu estou em apuros, seja o que serve, a palavra é diáconon, seja o que serve à mesa. Vamos voltar um pouco, o cenário é a ceia, estão reclinados à mesa, apoiados sobre o cotovelo do braço esquerdo. Lembram do que falei na última exposição? Que agora eles estão comendo assim, porque eles não são mais escravos, porque quem come em pé, quem não tem o direito de comer reclinado sobre a mesa, são os escravos. Pois é, a figura é essa, pastor. A maior responsabilidade na igreja é sua. Pois, pastor, da igreja, o senhor deve ser o último a se reclinar à mesa. O senhor deve ser aquele que serve até o último dos irmãos, das irmãs, das ovelhas. Porque o senhor deve servir como o maior responsável na sua igreja, o senhor deve servir. Presbíteros, diáconos, igualmente. Os primeiros a perderem, a abrirem mão, a ficarem sem, são os oficiais da igreja. Seguindo, aqueles que lideram, aqueles que têm que abrir mão daquele compromisso para ensaiar para o louvor, abrir mão para estar na quarta-feira na igreja, na verdade antes preparando o estudo,
mandando mensagem para os irmãos, para as irmãs. Não é, irmã Lídia? Olha a reunião. Imagine, presbítero Jackson, presbítero Jonas, oficiais, líderes. Imagine, nós termos agora aqui uma corrida em nossa igreja, todo mundo querendo servir. Todo mundo dizendo, não, deixa que eu faço. Vá descansar. Então, quando houver eleições de departamento, o gabinete vai ter fila. Não é isso, Diogo? Pastor, queremos aprender instrumentos, como é que a gente faz? É o que o Evangelho está nos ensinando. Seja diácono, sirva, enquanto seus irmãos estão reclinados à mesa, os sirva. É totalmente diferente, pelo contrário, Jesus disse, é diferente do que é vivido no mundo. Mas então, você acha que não tem como ficar melhor, mas tem. Jesus pega as criancinhas do capítulo 9 e diz assim, podem ir, não preciso mais de vocês como referência. E então ele coloca o padrão mais elevado do reino. Versículo 27. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Nosso Senhor não poderia dar uma ilustração mais clara, mais profunda, para instruir os seus discípulos do que essa. Não poderia usar uma ilustração mais profunda, mais clara, para instruir a mim e a você. É como se Jesus estivesse dizendo assim, parem, olhem ao redor, olhem o que está acontecendo aqui, discípulos, olhem para este momento. Jesus diz, eu, o Emanuel, eu, o Verbo de Deus, por meio do qual tudo foi criado, tudo veio a existir, inclusive vocês. Eu que sou o soberano Senhor, estou aqui servindo a vocês, Jesus diz. Eu estou servindo a vocês. Jesus diz, eu estou servindo a todos vocês, sem distinção. Ele diz, eu estou servindo a todos, inclusive aquele que coloca a mão no prato comigo e que vai me trair. Eu estou servindo a todos. Eu estou me colocando como diácono de cada um de vocês. Irmãos, meditando sobre isso, eu me lembro de uma visão com os olhos naturais, que tive num domingo pela manhã, quando estávamos indo para a igreja, lá em Portugal. Nós andávamos 50 quilômetros para ir para a igreja e 50 quilômetros para voltar. Eu me lembro que numa das manhãs, passávamos por uma autoestrada, então tinha muitos campos de um lado e do outro. E então, em um dos campos, havia um cobertor de neblina. Era uma coisa linda. Estava tudo limpo, mas em cima da relva, como eles chamam, da grama, lá não existe grama, relva, tinha aquele cobertor, aquela cortina de fumaça. E parecia um cobertor. E eu contemplei, como é próprio no dia do Senhor. E então me veio uma frase, e eu partilhei com minha família na hora. Deus cobre a sua criação com o manto da sua providência. Deus cobre a sua criação com o manto da sua providência. Lembrei disso enquanto meditava nessa passagem, especificamente o versículo 27. Observe, preste atenção, o padrão é esse. O padrão do reino é o maior servindo ao menor. Aí a minha pergunta é, quem é maior do que Deus? Ninguém. Sendo assim, tudo o que Ele faz por nós é serviço por sua providência. Se Deus fosse fazer por nós a partir do que nós merecêssemos, Ele nunca faria nada por nós. Qualquer ato de bondade que Ele faça em meu ou em seu favor é um ato do maior servindo o menor. Portanto, não é só aqui.
Deus nos serve com a sua providência, desde que Ele nos criou, desde que Ele decidiu, escolheu para que eu e você nascêssemos. Deus nos sustenta enviando sol e enviando chuva, não só a nós, seu povo, mas a bons e maus, a justos e injustos. Deus enche os nossos pulmões de ar, Ele nos ensina a servir aquilo que Cristo está dizendo aqui com todas as letras, aquilo que Ele está nos ensinando como igreja. Este mundo, esta criação, já recebe do próprio Deus desde que nós existimos. Não existe desculpa para nós fraquejarmos e deixarmos com que este coração corrompido pelo pecado impere e queira se estabelecer como maior. Não, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Jesus está dizendo: eu estou servindo a cada um de vocês, e eu vou completar o meu ensino, Jesus diz. Eu vou mostrar a você, igreja, até que ponto vocês devem se servir mutuamente. Então, o Evangelho de João é o mesmo contexto, é o mesmo momento. Capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 17, narra a seguinte cena. Jesus pega uma toalha, cinge seu lombo, se ajoelha com um jarro de água e começa a lavar os pés empoeirados, sujos, daqueles pecadores, dos seus discípulos. Naqueles dias, nos dias do Novo Testamento, e ainda acontece isso lá no Oriente, quando você visitava a casa de alguém que tinha uma boa condição financeira, uma pessoa de posse, quando você chegava na casa dessa pessoa, você era servido logo quando você entrava. 1 ou 2 escravos abordavam você, colocavam você sentado, e então tirava a sua sandália. O seu pé estava empoeirado, porque esse é o terreno da Palestina, do Oriente, e então começava a lavar os seus pés, para que você pudesse circular com os seus pés limpos. Era uma cortesia, uma honra. Era o dono da casa dizendo que de fato você era bem-vindo e que você era importante. Só que tem um detalhe: geralmente pessoas que tinham esse tipo de estrutura eram pessoas muito ricas, que tinham muitos escravos. Os escravos que eram responsáveis por lavar os pés dos visitantes eram os escravos menos importantes da casa. Esse era um serviço de baixa honra até para os escravos. Pois Cristo, o Filho de Deus, poucas horas antes de ser martirizado, se coloca na condição do menor dos escravos, dos servos, e lava os pés empoeirados daqueles pecadores. E após fazer isso, ele diz, João 13, 14 e 15, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. E então, após ilustrar com todas as letras, as cenas, a diferença entre a grandeza segundo o padrão do reino dos homens e a grandeza segundo o padrão do reino de Deus, o Senhor agora vai falar para os seus discípulos, especificamente para os 12, qual é a função deles no reino. Versículos 28, 29 e 30. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você conseguiu perceber, na leitura dos versículos 28, 29 e 30, que a preocupação dos discípulos com a sua posição no reino não tinha sentido. Eles não deveriam ter gasto tempo, nem era o momento apropriado, e nem eles precisavam gastar tempo se preocupando com isso. Cristo está dizendo, o rei conhece os seus súditos, um a um. Até aquele que o haveria de trair, ele conhecia intimamente.
E isso é um encorajamento para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. Jesus conhece o teu coração, crente. Ele sabe exatamente o que está aí dentro. Ele sabe quais são as suas motivações. Ele sabe do que você é feito, do que você é feita. Ele sabe. E você deve descansar nisso. É o que Cristo está dizendo aqui. Vocês são os que têm permanecido. Essa expressão, os que têm permanecido, é uma palavra só na língua grega. Vocês são aqueles que têm continuado no mesmo estado, na mesma posição, comigo nas minhas tentações. Vocês não têm saído da posição em que vocês foram colocados. Vocês têm continuado, enquanto eu estou passando pelas minhas tentações. E a palavra é testes, ou provações, como é melhor traduzido pela Nova Versão Internacional. Vocês têm estado comigo nas minhas provações. Vocês têm sido fiéis ao chamado que vocês receberam. E vocês, meus discípulos, têm permanecido ao meu lado não só nesta noite, mas durante todo o meu ministério. É o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Eu conheço vocês. Mesmo em meio às muitas provações, às muitas perseguições que eu tenho sofrido, vocês têm permanecido fiéis, têm estado comigo. Eu sei disso. Agora observe. Cristo também sabia que, apesar da sua palavra, nesse momento, Ele sabe o que está por vir. Preste atenção, porque isso tem a ver com você. Ele sabe que daqui a pouco Ele estaria orando sozinho, porque não conseguiriam ficar acordados, dormiriam no monte da agonia, no jardim da agonia. Ele sabe que em breve Ele será negado pelo seu discípulo mais proeminente. Ele sabe disso, Ele está dizendo isso aqui agora. Vocês estão nessa condição, mas Ele sabe que daqui a pouco Ele vai ser preso, Ele vai sofrer sozinho, Ele vai ser pendurado no madeiro, e que esses discípulos temporariamente iriam ficar dispersos. Ele sabe de tudo isso, mas mesmo sabendo, Ele está dizendo, eu sei que vocês têm permanecido comigo. Esse misericordioso Senhor diz, eu sei que vocês estão comigo, apesar das fraquezas de vocês, e é por isso que vocês não devem se preocupar em qual entre vocês é o maior. Ele está dizendo, eu recebi um reino de meu Pai, e esse reino que eu recebi, eu estou confiando a vocês. Eu não estou apenas confiando a vocês o reino de meu Pai, eu estou dando a vocês, ele continua, o direito de se assentar à minha mesa, a mesa do rei, desfrutar de todos os benefícios, todos os deleites deste reino, como ainda, ele diz, eu vou colocar vocês numa posição de autoridade tal, que vocês vão julgar ao meu lado as 12 tribos de Israel. Preste atenção. Ele diz, vocês se assentarão. Assentar é habitação fixa. Vocês serão estabelecidos. Observe que o verbo está no futuro, tempo futuro, médio indicativo para ser mais exato. Ele está dizendo que na consumação de todas as coisas, os seus apóstolos, esta palavra é especificamente para os seus apóstolos, terão um lugar de destaque no juízo sobre as 12 tribos de Israel. E aqui já é algo escatológico, apontando para o fim das coisas. E as 12 tribos de Israel é uma linguagem simbólica que descreve a união de todos os remidos. Em outras palavras, vocês terão lugar de proeminência quando todas as coisas forem consumadas junto com o meu povo, junto com os eleitos. E foi exatamente essa visão que João teve em Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 14. Acerca da Nova Jerusalém, ele disse que viu, tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E então no versículo 14 ele diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes fundamentos estavam
os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A preocupação dos discípulos era inútil. A sua visão estava distorcida pelo padrão secular e mundano. No entanto, mesmo faltando poucas horas para a sua paixão, para o seu sofrimento e a sua morte, o nosso Senhor faz duas coisas. Primeiro, graças a Ele por isso, Ele não desiste de seguir até a cruz. Não desiste de seguir até a cruz em favor dos seus, ainda que os seus sejam imaturos e hajam como carnais. Por isso eu digo, isso diz respeito a mim e a você. Falarei um pouco mais sobre isso em instantes. Mas em segundo lugar, o Senhor, além de não desistir de ir à cruz, o Senhor não desistiu, não deixou de instruir a eles, de repreender aos discípulos, de exortar aos discípulos. Ele faz isso conosco nessa noite, a nós deixarmos de lado o padrão mundano, o padrão do reino dos homens, e a seguirmos o padrão do reino de Deus. O tema dessa mensagem é o maior discípulo. Então eu quero terminar perguntando: quem é o maior discípulo? Quem é a maior discípula? Segundo Lucas 22, do 24 ao 30, é aquela que, apesar da sua grande responsabilidade, a grande responsabilidade que carrega, apesar da liderança que exerce, apesar dos dons que recebeu, serve como menor, como mais novo, serve como menos importante, serve como pequeno. O maior discípulo, a maior discípula, são aqueles que não servem a si mesmos, são aqueles que não servem para si mesmos, são aqueles que não buscam os seus interesses, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 4. O maior discípulo, a maior discípula, são aqueles que não se consideram superiores aos outros, como Filipenses 2:3 ensina. São aqueles que são discretos, modestos, que não pensam de si além do que convém, como ensina Romanos capítulo 12, versículo 3. O maior discípulo, a maior discípula, são aqueles que não buscam títulos. Preste atenção nisso, irmão. São aqueles que não buscam reconhecimento. São aqueles que não são ávidos por servir. Preste atenção nisso. O maior discípulo, a maior discípula, são aqueles que não são ávidos por servir. São aqueles que simplesmente servem. Servem porque isso está no seu DNA cristão. A sua vida é essa: servir quando necessário. Estão sempre prontos a servir. Não estão agoniados: o que eu posso fazer? Não. Estão ali prontos, sinceros na obra do Senhor. Você pode contar com Ele, você pode contar com ela. Eis aí um grande discípulo, eis aí uma grande discípula, discreto, modesto, que não faz para ser visto, que não faz para ser reconhecido, que não faz para alardear, que não diz: eu sou maduro, eu sou antigo na fé. Talvez identificar o maior discípulo, a maior discípula, não seja tão difícil na Bíblia. Talvez não. Mas certamente o grande desafio é ser este discípulo, é ser esta discípula. Nós precisamos voltar diariamente a estas verdades. Nós precisamos lembrar constantemente o que o Senhor está dizendo aqui. Presta atenção. Nós não podemos achar que nós somos como o mundo. Não podemos querer ser soberanos sobre os outros. Não, pastor. O Senhor não é soberano sobre os outros. Um só é o soberano, que é Cristo o Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Nós não podemos, segundo o Evangelho, querer servir a nós mesmos, querer fazer as coisas para sermos vistos, para sermos notados, para recebermos a glória, a honra, porque apenas de um é a honra e a glória, é do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga amém. Nós não podemos, irmãos, falar bem de nós mesmos, nos elogiar, nos promover. Nós não podemos querer para nós títulos honoríficos, porque apenas um só é o benfeitor deste mundo, Cristo. Ele é o benfeitor com B maiúsculo, e se você crê nisso, diga amém. Então, o que devemos fazer, pastor? Para encerrar, nós devemos buscar ser discípulos a partir do Evangelho.
Mas, pastor, nós não vamos conseguir. Esse padrão é um padrão muito elevado. Sim, o Evangelho está nos dizendo nessa noite que, apesar de nós negarmos a Jesus, o que vamos meditar na próxima exposição, se Deus quiser, apesar de nós gostarmos, a nossa carne gostar de ser reconhecida, apesar de nós fugirmos das nossas responsabilidades e quando fazemos alguma coisa acharmos que fizemos demais, apesar de tudo isso, assim como o Senhor foi gracioso com Pedro, meditaremos sobre isso na próxima exposição, se Deus quiser, assim como o Senhor foi gracioso com os seus discípulos, com Tomé, assim como o Senhor vem sendo gracioso com a sua igreja, o Senhor será gracioso com você, meu irmão e minha irmã, quando você for um discípulo, uma discípula desse tamaninho, quando você não for um discípulo fiel, quando você não for uma discípula fiel, o Senhor, o benfeitor da igreja, Ele será paciente e misericordioso com você. Encerro essa mensagem falando com você que nos visita, dizendo a você que ouviu o Evangelho nessa noite, que a primeira coisa que você deve fazer, se você não é um crente ainda, é se tornar um discípulo. Se você não é um discípulo de Jesus, você não tem como ser nem pequeno nem grande, porque você, afinal de contas, não é um discípulo. Você deve buscar, reconhecer os seus pecados e colocar-se diante de Cristo e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida e o meu coração ao Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine a ser o que eu não sou, um discípulo teu, um servo teu, um escravo teu, que faz apenas a tua vontade e não a minha. E também quero me referir a você, igreja do Senhor. Há muitos e muitos anos, lendo o Evangelho, o Senhor fez saltar estas verdades ao meu coração. E então, eu fiz duas coisas. Primeiro, eu procurei minha esposa e partilhei com ela. Em seguida, eu procurei o meu pastor na época e partilhei com ele e disse: pastor, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu observei que a nossa igreja está longe do que o Evangelho ensina. A nossa igreja busca o padrão deste mundo. Serviço de acordo com a nossa igreja é status, é posição, é arrogância. Imagina eu falando sobre isso com o pastor. E eu disse a ele: o Evangelho não ensina isso, pastor. O Evangelho, eu li para ele os textos e disse: o Evangelho ensina duas coisas. Primeiro, que o servo só serve para servir. E a segunda coisa que eu disse ao pastor foi: pastor, o líder na casa de Deus, ele nada mais é do que um servo dos servos. Eu não imaginava que aquela conversa sincera e despretensiosa com o meu pastor fosse me trazer tantos problemas, tantas perseguições. Mas é isso, igreja do Senhor. O Evangelho está nos dizendo que o servo só serve para servir. Que quanto mais responsabilidade você tem no reino de Deus, mais você deve servir aos servos e servas do Senhor. Que o Senhor encontre em nós, Ele encontre em nós, não nós mesmos encontremos em nós. Que Ele encontre em nós grandes servos e servas dEle. Amém. Vamos orar. Deus bendito, quem somos nós, ó Deus, sequer para Te servir? Quem somos nós? Deus Todo-Poderoso, que não habita em templos feitos por mãos humanas e nem pode ser servido pelas mãos dos homens como se delas dependesse. Quem somos nós? Obrigado pelo privilégio de ter nos feito servos e servas do Senhor. Obrigado por nesta noite falar ao nosso coração. Nos perdoe, ó Deus, porque temos, infelizmente, não agido como discípulos e discípulas, conforme o padrão do Teu Evangelho. Ou nos omitimos no que temos que fazer, ou então, Senhor, achamos que fazemos demais. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor foi compassivo e o Senhor instruiu os Teus discípulos, continue nos instruindo, ó Deus, pela palavra do Teu Evangelho, para que sejamos discípulos e discípulas do Senhor, que agradem ao Senhor, que sirvam ao Senhor, sabendo que o nosso lugar o Senhor conhece, o Senhor já organizou o nosso lugar no Teu reino, e nós somos profundamente gratos pelo lugar que o Senhor nos colocou. Apenas ser propício a nós, pecadores, e se valha de cada um de nós. Queremos Te servir individualmente,
como famílias e como igreja. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Ficamos de pé.